Olá, me chamo Luane Sabrina, sou uma mulher negra de cabelos lisos e longos e estatura mediana e estou no terceiro semestre de jornalismo na Universidade Federal do Ceará. Hoje, em mais uma produção do Entre Fios, eu recebo as comentaristas Iris Salustiano, Giulia Araújo e Thaisa Vieira para discutir as consequências do calor extremo no mundo, medidas para combatê-lo e como o Brasil se comporta diante desse impasse climático. As temperaturas sempre variaram ao longo do tempo, mas os cientistas afirmam que o planeta está esquentando de forma contínua, principalmente por causa da emissão de gases do efeito estufa gerados pela queima de combustíveis fósseis. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados. Para evitar os piores impactos das mudanças climáticas, o Acordo de Paris estabeleceu a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, um limite que ainda não foi oficialmente ultrapassado, pois considera a média das temperaturas ao longo de vários anos, e não períodos isolados. No último mês de dezembro, a cidade de São Paulo bateu recorde de calor em mais de 60 anos, no domingo do dia 28. Em situação alarmante, os termômetros chegaram a registrar 37,2 graus Celsius. Acontece que o fenômeno observado na capital paulista não é um caso isolado. Trata-se de uma forte onda de calor em várias partes do globo, que há muito tempo vem preocupando especialistas. Diante dessa realidade crítica, o questionamento central é: o Brasil é um país preparado para enfrentar essas ondas de calor extremo que tendem a se agravar devido às mudanças climáticas? Boa tarde, Luane. Boa tarde, audiência. Meu nome é Thaisa Vieira, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e cacheados, tenho estatura mediana, por volta de 1,60 e para falar como o Brasil se insere nesse combate das altas temperaturas, é muito importante que a gente retorne ao Acordo de Paris, que fez aniversário no ano passado, aniversário de uma década, e colocou como meta limitar o aquecimento global. Mas quando a gente fala no Acordo de Paris, a gente não pode ter uma visão simplista de que a solução é simplesmente os países deixarem de emitir gases de efeito estufa. Porque é importante a gente lembrar que os países responsáveis por esse superaquecimento do planeta são os mesmos que hoje estão ricos, né? E conseguiram se desenvolver. Mas e os países que ainda estão em desenvolvimento, como é o caso do próprio Brasil e outros países? Como é que esses países imperialistas vão chegar e querer limitar o avanço desses países, mesmo que seja em prol do meio ambiente? Então tem que ter uma discussão de não só adotar medidas para prevenir esse superaquecimento, mas também entender como esses países imperialistas e ricos vão conseguir auxiliar esses outros países no seu desenvolvimento também. Aí sim, tendo esse trabalho conjunto, tendo essa visão social, vai se ter realmente um combate efetivo a esse superaquecimento, porque é muito difícil um país em desenvolvimento ou emergente frear o, o próprio progresso em nome de uma causa maior sem que tenha um grande auxílio para isso. Boa tarde a todos, meu nome é Julia Araújo, eu sou uma mulher branca de 1,60 de altura, tenho cabelos castanhos longos e lisos. E um ponto interessante em relação ao que a Thaisa trouxe é essa espécie de... Um ponto interessante, né, dessa inversão de responsabilidade é a responsabilização do indivíduo como uma forma de camuflar os verdadeiros culpados, né? Porque o cuidado individual faz sim diferença quando feito no coletivo, mas a gente não pode ser inocente de instruir as pessoas, falar, por exemplo, sobre o cuidado no descarte do lixo, incentivar banhos mais curtos, toda esse incentivo de preocupação da população com a pegada ecológica, a chamada pegada ecológica, a gente não pode ter esse tipo de atitude enquanto instituição, enquanto o agro desmata áreas verdes. A gente sabe disso, a gente vê isso acontecendo e a gente vê os impactos disso. Enquanto os data centers deixam populações inteiras sem água. Então, abre espaço para esse tipo de problematização, perdão, também. Ver quem são os verdadeiros culpados e atribuir culpa a quem merece.
Boa tarde, pessoal. Me chamo Iris, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, castanho escuro, e tenho um porte mediano por volta de 1,63. Falando um pouco sobre essa questão de responsabilização, também cabe a gente trazer as medidas, quais medidas outras cidades, outros países, outros locais estão se utilizando, que estão dando certo, que a gente poderia estar implementando aqui no Brasil. Como a questão dos chefes de calor, que são membros nomeados pelo governo, que ajudam as autoridades a analisar as condições locais, elaborando planos e implementando medidas de proteção, incluindo soluções de longo prazo, como a instalação de calçadas ou telhados que repelem o calor. Nisso, a gente pode estar citando alguns países e cidades que nomearam chefes de calor, como a Austrália, Los Angeles, Índia, Londres, Inglaterra, Genebra, Suíça. Todos eles adotaram esses conceitos semelhantes de chefes de calor. E outras atitudes interessantes, né, que estão sendo tomadas em escala global. No Arizona, nos Estados Unidos, foi criada uma equipe de 6 pessoas destinada a se concentrar exclusivamente na resiliência ao calor extremo. E para isso, houve a criação de um abrigo de emergência para o calor, centro de resfriamento e de estações de água potável que ficam abertas 24 horas por dia durante o verão. Em outro local também, em Barcelona, na Espanha, está acontecendo durante o verão também, o uso de edifícios públicos, como museus, bibliotecas, como áreas designadas à população fugir das altas temperaturas. Então, a gente vê, numa escala global, outros países tomando medidas urgentes, né, medidas realmente eficientes em relação ao aumento dos níveis de calor, algo que a gente não vê tanto assim no Brasil. Assim como a Adila falou nessa questão desse aumento de calor, também cabe a gente ressaltar que há um estudo do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, juntamente com a Fiocruz Bahia, eles fizeram todo um estudo e analisaram dados que indicam essa questão dos eventos climáticos extremos projetados para o século XXI, em conjunto com indicadores sociodemográficos de municípios brasileiros, na tentativa de identificar quais populações estão mais expostas aos riscos climáticos. E nessa análise feita, coincidiu que a maior presença de população seria negra, parda, indígena, quilombolas, em situação de pobreza ou vulnerabilidade. Ou seja, essas pessoas são as que mais estão sofrendo com esses impactos do aquecimento global e de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, quem menos causa é quem mais está sofrendo. Essa classe trabalhadora, essa classe mais vulnerável, são as que mais estão sendo expostas aos impactos climáticos, ou seja, isso cabe a gente estar analisando e falando sobre essas questões. Ressaltar tudo isso, que é importante a gente estar falando da importância de políticas climáticas. Muito importante, Iris, você trazer esse estudo da Fiocruz, porque ele me faz lembrar de um artigo publicado pelo Bill Gates no final do ano passado. O Bill Gates, que é uma das figuras, uma das pessoas mais importantes da área da tecnologia, de informação e tecnologia. E nesse estudo que ele publicou no final do ano passado, ele defende que as questões climáticas podem ser momentaneamente ignoradas, já que, para ele, nós temos questões mais urgentes a serem tratadas. E ele defende que é necessário garantir mais conforto e qualidade de vida para pessoas mais pobres. Mas é engraçado porque acabamos de ver que áreas periféricas, onde há concentração de pessoas mais vulneráveis, são as mais cinzentas, as menos arborizadas, as menos estruturalmente preparadas para receber esse calor extremo. E é aí que nós falamos sobre racismo ambiental, que é uma pauta polêmica, de certa forma, mas que abriu para um debate, principalmente na época da COP30, um debate acalorado sobre racismo ambiental. Porque justamente sobre a vantagem que pessoas residentes em áreas periféricas, em áreas elitizadas, possuem em relação aos moradores da periferia. E estão justamente essas pessoas que são as primeiras a adoecerem por causa do calor extremo. Então é chocante ele querer desassociar esses dois pontos quando já nos foi provado que eles estão intimamente relacionados, mas ao mesmo tempo não podemos esperar que esse tipo de consciência venha de alguém que tem um patrimônio líquido superior a 100 bilhões de dólares. É muito engraçado o Bill Gates ter uma fala como essa, porque embora todos estejamos no mesmo planeta, né, e se
acaba para um, acaba para todo mundo, mas ele, como uma pessoa altamente privilegiada, consegue frequentar espaços verdes. É bem diferente das áreas de periferia, que são áreas mais cinzentas, como trazido aí pelas meninas, com o termo de racismo ambiental. E aí, quando a gente vai falar novamente sobre a situação do Brasil atualmente, nessa discussão climática, a gente vê que o Brasil está presente, tanto que sediou aí a COP30 no ano passado, mas segue sem avanços significativos. Por exemplo, a questão dos chefes de calor, que foi trazida em outros momentos aqui, ainda não existe. O que a gente vai ver mais são medidas preventivas, como a arborização, que é muito importante porque previne ali efeitos mais graves, gera um clima melhor, produz sombra, e também, recentemente, o ex-prefeito de Fortaleza adotou um projeto piloto de xiringadores, que eram equipamentos que refrescavam as pessoas que estavam passeando ali na orla, e também, muito importante falar, pessoas em situação de rua, que sofrem muito com o aumento dessas temperaturas, e que tinham nesses equipamentos uma oportunidade ali de atenuar os efeitos desse calor extremo. Mas o Brasil precisa se colocar ainda mais nessa discussão, mas com um olhar político, um olhar social presentes, porque não tem como se falar em meio ambiente e sem falar também na questão social, na questão política, e que, sem dúvida nenhuma, vai influenciar em toda essa discussão, tanto a nível nacional como também a nível global. Os dados e exemplos apresentados ao longo do episódio deixam claro que as ondas de calor já não são um problema distante. Elas fazem parte da realidade de cidades ao redor do mundo e da nossa. Seus impactos atingem diretamente a saúde da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis, socio e economicamente. As experiências de cidades em diferentes países mostram que enfrentar o calor extremo exigem ações imediatas, mas também um planejamento urbano consistente, com mais áreas verdes, infraestrutura adequada e políticas públicas de longo prazo. Fica o alerta: adaptar nossa cidade não é mais uma escolha, é uma necessidade urgente. O Entre Fios é uma produção dos estudantes da disciplina de Gêneros e Formatos 2, ministrado pelo professor Robson Braga, do curso de jornalismo da UFC. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!